Tudo bem, pessoal? Meu nome é Renato e venho pelo Grupo Espírita Reviver trazer mais um tema para a nossa reflexão, principalmente nesses momentos mais difíceis que estamos atravessando, mas que tenho certeza todos estamos enfrentando com bastante sabedoria. O tema a gente foi buscar no livro Reforma Íntima Sem Martírio, do Espírito Irmãos de Faux, psicografado pelo Mério Vanderlei de Oliveira. E o capítulo 2 traz o título Ética da Transformação. Irmãs de Faux, para quem não conhece, ela nasceu em 1841 em Fontainebleau, na França, e como médium ela colaborou diretamente com Kardec na segunda edição de O Livro dos Espíritos. E junto com o pai, ela foi uma das sócias fundadoras da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então participou ativamente como médium da codificação e posteriormente trouxe alguns livros muito interessantes, principalmente para a nossa reforma íntima, como ela diz, né? E esse capítulo começa com o seguinte tema: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua reforma moral. A gente encontra isso no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, no item 4. E ela continua afirmando que a reforma íntima é um trabalho processual. É a habilidade que a gente tem de lidar com características da nossa personalidade, melhorando os traços que compõem as suas formas de manifestação, como caráter, temperamento, valores, vícios, hábitos, enfim. Textualmente, ela coloca: nessa saga de mutação e crescimento, o maior obstáculo a transpor é o interesse pessoal, o conjunto de viciações do ego repetido durante variadas existências corporais e que cristalizaram a mente nos domínios do personalismo. Traduzindo, trazemos conosco tudo aquilo que criamos para nós mesmos em incontáveis encarnações. Teoricamente, hoje, somos o melhor produto de todas essas encarnações, mas isso não quer dizer que não tenhamos vários pontos a melhorar, sempre, ok? E ela continua dizendo que o meio prático e eficaz para conseguirmos esse crescimento, conforme os bons espíritos da codificação nos ensinaram, é o conhecimento de nós mesmos. Quanto já se falou disso em várias filosofias, não só nas atuais, mas mesmo na Grécia se falava isso, enfim, porque é importante que nós os conheçamos para extirparmos aquilo que não tivermos de tão bom assim. Aí ela continua dizendo: entretanto, para levar o homem ao aprimoramento, ao autodescobrimento, exige uma nova ética nas relações consigo e com a vida. É a ética da transformação, sem a qual a incursão no mundo íntimo pode estacionar em mera atitude de devassar a subconsciência sem propósito de mudanças para melhor. Bem profundo, né, gente? Se não tivermos um propósito muito claro, não tivermos um pacto conosco mesmos, simplesmente estaremos buscando no nosso passado coisas que talvez não tenhamos ainda condições de melhorar. Ela afirma com segurança, e nós acreditamos fundamentalmente nisso, que a doutrina espírita ela fornece instrumentos seguros para que a gente alcance esse objetivo, porque ela tem um conteúdo moral que não tem psicologismos ou atitudes de superfície, ela é profunda. Ela continua, é um tratado de crescimento integral que esquadrinha os vários níveis existenciais do ser na ótica imortalista. Você não pode esquecer nunca que somos espíritos imortais. Fomos criados, não interessa quando, vamos continuar a nossa jornada, também não sabemos até onde, chegaremos à perfeição relativa, né? E assumimos muitas identidades durante essas nossas passadas pela Terra e por outros mundos onde já tenhamos reencarnado e futuros também. A doutrina espírita nos mostra claramente como é essa sequência, né? Mas nem sempre, mesmo entre os espíritas, há clareza de raciocínio em relação a isso. Aí ela textualmente coloca: conceitos mal formulados sobre o que seja renovação interior têm levado muitos corações sinceros a algumas atitudes de puritanismo e moralismo,
que não correspondem ao lídimo trabalho transformador da personalidade, em direção aos valores capazes de solidificar a paz, a saúde e a liberdade das criaturas. E ela ainda continua. A prática essencial e a meta fundamental dos destinos dos bons espíritos são a melhora da humanidade, a formação do homem de bem. Eles trazem isso muito claramente. Os ritos ou práticas doutrinárias são apenas recursos didáticos para o aprendizado do amor, finalidade maior da nossa causa. Na falta do amor, as práticas perdem seu sentido divino e primordial. Amar é fundamental. A gente encarna para aprender a amar. O resto todo é acessório. Jesus trouxe amar a Deus sobre todas as coisas e assim como aos outros todos. Então, quando você ama você ama aos outros e tem Jesus e Deus à sua frente, você está no caminho, na direção que a gente deve seguir. Ela continua. Em face dessas reflexões, evidencia-se a urgência da edificação de laços de afeto nos grupamentos humanos, no intuito de fixarmos na intimidade as mensagens do Evangelho e do bem universal. Afeto é a seiva vitalizadora dos processos relacionais e o construtor de sentidos nobres para a existência dos homens. A importância do afeto, a importância dos grupos. Não importa quais sejam, mas é importante de desenvolvermos isso entre nós. O autoconhecimento através da imortalidade esclarecida pela doutrina espírita torna-se um mapa de como chegar ao objetivo. Mas é uma viagem que não pode ser seguida apenas com as rotas, apenas com os mapas. É necessário que tenhamos suprimentos morais e de uma ética de paz consigo mesmo. Paz, um dos nossos objetivos, acredito. E paz consigo mesmo, mais nobre ainda. Se a gente não tiver um acordo conosco mesmo, a gente não começa essa caminhada com a segurança necessária. E ela ainda continua. Não basta apenas conhecer-se. É necessário muito empenho na autoaceitação para não cairmos nas ameaças dessa viagem de retorno a Deus, ela ainda coloca entre aspas, cujas mais conhecidas são a culpa, a autopunição, a baixa autoestima, as quais estabelecem um clima psicológico do martírio. É preciso uma ética que assegure à transformação pessoal um resultado libertador de saúde e harmonia interior. Tomar a posse de verdade sobre si mesmo é um ato muito doloroso para a maioria das pessoas. Quando a gente olha para nós mesmos, a gente vai buscar lá no fundo, algumas vezes a gente não vai gostar do que vai encontrar. Mas é nesse momento que a gente tem que ter forças para mudar. Essa mudança ela não vai acontecer de uma hora para outra. A natureza não dá saltos, a gente vê isso em várias obras espíritas. Mas a gente um dia vai ter que começar a fazer isso. Que comecemos quando tivermos a oportunidade de uma sequência sadia. Aí o que ela faz? Ela traz uma série de sugestões, como se fosse um roteiro, para que a gente possa iniciar essa ética do processo autotransformador. São trechos. Primeiro, postura de aprendiz. Que a gente jamais perca o verdadeiro interesse de buscar o novo desconhecido. Ela diz textualmente, romper com os preconceitos e fugir do estado doentio da autossuficiência. Quando nos consideramos autossuficientes, deixamos de procurar, deixamos de aprender. E não necessariamente o nosso conhecimento vai nos libertar. A gente tem sempre algo a aprender. Observação de si mesmo, que é um estudo atento do nosso mundo subjetivo, conhecimento das nossas emoções, o não julgamento e a autoavaliação constante. Por isso que é um processo que ele é longo, ele passa por muitas descobertas. Renúncia,
Ela fala assim: a mudança íntima exige uma seletividade social dos ambientes e costumes, em razão dos reflexos no mundo mental, e deve estender-se a nossas opiniões pessoais e valores institucionais, para os quais frequentemente o orgulho nos ilude. Somos iludidos pelo nosso próprio orgulho, nessas relações, nos lugares onde frequentamos. Profundidade disso, gente, né? Quando a gente começa a perceber que algumas vezes aquilo que consideramos como útil para o nosso desenvolvimento pode só estar trazendo coisas para o nosso mental que acabam nos atrapalhando. Importante pensar nisso. Aceitação da sombra. Olhem bem, a mudança para melhor não implica em destruir o que fomos, mas dar nova direção e maior aproveitamento a tudo que conquistamos, inclusive nossos erros. Nossos erros são conquistas nossas, sim. Principalmente se soubermos que esses erros nos trazem ensinamentos preciosos. Se fala muito no homem velho, que a gente deve se livrar dele. Mas não seria mais interessante se dessemos o braço a esse homem velho, que trouxe muito para a gente, que ainda faz parte da gente, e usássemos coisas que com certeza ele tem boas, para nos ajudar nessa caminhada hoje em direção ao homem novo, para pensar nisso. Auto-perdão. A aceitação para ser plena precisa de perdão. Fato. Sem ela, poderemos criar mais provas dolorosas. É uma postura de perdão às nossas faltas, mas que gostaríamos de não cometer novamente. Cumplicidade com a vontade de crescer. Devemos assumir seriamente o desafio de nos melhorarmos. Está falando desde o começo. Não é uma tarefa para fins de semana, ela coloca. Como já passamos por tentativas frustradas, todos nós já tentamos, né? Somos muito facilmente atraídos para ilusões variadas. Somente com severidade e muita disciplina, construiremos o homem novo almejado. Disciplina, severidade. Como ela disse, a verdade não é um procedimento para fins de semana, não. Constante isso. Outra dica, vigilância. É a atitude de cuidar da vida mental através da higiene dos pensamentos, meditação do conhecimento de si, boas leituras, conversas, diversões e ações sociais. Vigilância é a postura da mente alerta, ativa, sempre voltada a ideais enriquecedores, que nos enriqueçam. Sei que é difícil hoje em dia porque somos bombardeados o tempo todo por notícias nem sempre agradáveis, e então é incomum que a gente crie mentalmente imagens que não são tão saudáveis assim. Mas é uma ideia a gente buscar essa vigilância importante. Oração é a terapia da mente, essa definição que ela dá. Sem ela, dificilmente a gente absorveria os fluidos que vêm dessa energia superior da vida, está à nossa volta. A oração é uma forma de absorver. Através dela, despertamos em nós as forças nobres que encontram-se adormecidas ou sufocadas pelos nossos descuidos do dia a dia. Profundidade disso. Através da oração, a gente consegue liberar coisas boas que nós temos, e todos as temos, de uma forma mais coerente. A importância disso, né? Trabalho. Os espíritos superiores da codificação asseveram que toda ocupação útil é trabalho. Isso com certeza, ocupação útil, né? Sermos úteis em todos os momentos dos nossos dias é investir na segurança e na defesa dos nossos projetos de crescimento interior. Tolerância. Toda evolução é concretizada na tolerância. Deus é tolerância,
tolerância conosco mesmos para que haja mais resultados satisfatórios. Ela diz textualmente: complacência não significa conivência ou conformismo, mas caridade com os nossos esforços. Amor incondicional. Ela diz: aprender o auto-amor é o maior desafio de quem assume o compromisso da reforma íntima. Quando nos defrontamos com o nosso momento evolutivo em relação aos preceitos das leis divinas, costumamos nos esgotar da nossa história evolutiva. A gente olha o objetivo, que a gente não vai alcançar nessa mesmo, e vê até onde a gente chegou, daquele desânimo, e fala: nossa, não melhorei nada, que não é real também. Se cada um de nós olhar o que éramos há 10 anos atrás, a gente vai ver o progresso que já fez. E é muito importante essa avaliação para saber até onde nós andamos e o que já conquistamos. Ela continua: sem auto-amor, a reforma íntima reduz-se à tortura íntima. Aprender a gostar de nós mesmos, independente do que fizemos no passado e do que queremos para o futuro, é estima por si mesmo, criando condições de um retorno lento, porém gradativo, a uma identificação plena com o Pai. Socialização. Se o interesse pessoal é o grande adversário do nosso progresso, egoísmo, orgulho, a ação em grupos de educação espiritual será uma excelente prevenção contra o personalismo e a vaidade. E o último é caridade, que ela diz que é o dínamo de sentimentos nobres que secundarão o processo socializador, levando-o ao nível de abençoada escola do afeto e revitalização dos ensinamentos espíritas. Conviver bem com os outros na proporção em que estivermos convivendo bem conosco mesmos. E o nome dessa atitude toda que a gente falou, ela chama de disponibilidade para servir e aprender, que é o programa ético mais completo e eficaz para quantos desejam a autoiluminação. O que essa autora se propõe, principalmente nesse livro que tem esse título, Reforma Íntima Sem Martírio, é mostrar para nós que podemos nos reformar, com certeza. A gente já está nessa caminhada. E o martírio, que quando a gente fala reforma íntima, todo mundo, a gente já fica assustado, já acha que não vai conseguir, enfim. Ela mostra para nós que todos somos capazes de sermos melhores, mas que a responsabilidade em buscar essa melhora é única e exclusivamente nossa. A doutrina espírita, as obras complementares, todas nos dão formas de alcançarmos isso. Mas a gente nunca pode esquecer que, como criaturas dependentes do Criador, buscamos sempre, através dessas informações, aperfeiçoar principalmente a nossa moral, para que com ela consigamos alterar também os nossos sentimentos, da onde nasce a nossa verdadeira reforma íntima. Muito obrigado pela atenção.